Quantos estão felizes aí, querido? Não, quantos estão felizes aí? Dá uma glória a Deus aí bem forte. Aleluia! Aleluia! Deus de poder, Deus de glórias. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém? Deixa esse frio para lá, não esquece esse frio, hein? Vamos esquentar agora, hein? Em nome de Jesus Cristo. Provérbios 16 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém, igreja? Mas o Senhor pesa os espíritos. Aleluia. Os caminhos do homem é do pensamento dele, mas Deus é que prepara aquilo. Deus é Ele que realiza, é Ele que faz, é Ele que coloca tudo em seus devidos lugares. Entende, queridos? Em nome de Jesus. Coloque essa Bíblia, a sua Bíblia, em cima da cadeira do seu lado. Desocupe suas mãos agora. Irmão com irmão, irmã com irmã, dá um abraço na tua irmã aí. Está do seu lado, em nome de Jesus. Cuidado com a costela dela, cuidado com a costela dele, cuidado com a escova que a irmã fez. Fique livre. É dia de luta, batalha. Então, meu irmão, fique tranquilo que a batalha vai começar. Aleluias. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos para te louvar mais uma noite, para engrandecer o teu santo nome, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu é o Deus da batalha. Tu é o Deus que nos fortalece, Tu é o Deus que nos dá poder, Senhor Jesus Cristo, para todas as circunstâncias, Senhor. E aqui nós estamos, ó Pai, para aprender cada vez mais contigo, Senhor, as armas necessárias, Senhor, para enfrentarmos os nossos inimigos, para enfrentarmos, ó Pai amado, e vencer as nossas batalhas, ó Pai amado, porque Deus, é necessário que nós venhamos, ó Pai, entender qual tipo de armas que temos que usar, Senhor, para enfrentarmos os nossos inimigos, ó Deus. Então nesta noite, Senhor, dá-nos, ó Pai amado, o entendimento, abre a nossa mente, Senhor, de tudo aquilo que Tu tens, Senhor Jesus Cristo, para aprendermos de Ti, ó Pai eterno, Senhor, porque Tu é o Deus forte, Tu é o Deus de poder, Tu é o Deus de glórias, Tu é o Deus, ó Pai, que tudo está no Teu controle, Tu é o Deus, ó Pai amado, que nos dá o entendimento, Tu é o Deus que nos dá o discernimento, Senhor, através da Tua palavra, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, precisamos cada vez mais, Senhor, aprender e entender, Senhor, que Tu é o Deus da batalha, Tu é o Deus, ó Pai amado, que está à nossa frente, Tu é o Deus, ó Senhor Jesus Cristo, que nos dá, Senhor, a visão de águia, aleluia. Ah, Senhor, então nesta noite, Senhor, nós queremos aprender mais de Ti, queremos olhar, Senhor, além, queremos ir mais além contigo, queremos nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Então nessa noite, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor Jesus. Pai, porque Tu és santo, porque Tu és maravilhoso, e Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Espírito Santo de Deus, Pai, toma a nossa mente e nossos corações, abre a janela dos Teus altos céus, leva-nos além contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dá uma salva de palmas aí, queridos. Aleluias. Amém. Abraça a pessoa que está ao teu lado, em nome de Jesus, e diga para ela assim: nós viemos aqui
para louvar e adorar ao único que é digno de toda honra. Fique abraçado com ela, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Vamos adorar a Ele em nome de Jesus. Grande é o Senhor. Declare. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Declare. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amém. Olha para o teu irmão e diga para ele: as muralhas vão cair. Glória a Deus. Vai virar o hino oficial da conferência nesse ano. Amém ou não amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos lá. Raspão. Aleluia. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó e elas cairão. Cantamos: bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos: bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Faz bom. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda a muralha vai se dissipar. Elas ruirão. Cantamos: bom, tu és
cantamos, declare, cantamos, bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos, bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, e as palmas bem forte como um grande exército, louvando o nome do Senhor. Aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Prepare-se e as muralhas vão cair em nome de Jesus. Declare comigo nessa noite: muralhas! Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Vamos, igreja, vamos, igreja. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas. Levante a sua mão agora. Declare: as muralhas vão cair no nome de Jesus. Muralhas! Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas! Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Levante a sua mão, declare: as enfermidades estão caindo, os principados estão caindo, as potestades estão caindo, para a glória do nome de Deus, Pai. Bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos, bom, tu és bom, que todos saibam que tu... Mais uma vez, cantamos, bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos, bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, oh Deus, aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diga glória a Deus por isso. Olha para o teu irmão e diga para ele: as muralhas cairão e o reino de Deus se estabelecerá na tua vida. Amém ou não amém? Deus derruba uma edificação para levantar outra. Ele derruba aquilo que está atrapalhando a sua vida, aquilo que está impedindo você, para estabelecer o reino dele na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: nós queremos o reino de Deus. Nós queremos o reino de Deus. Nós queremos a glória de Deus sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, adore a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oh, aleluia, Jesus. Então declare: nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje, declare, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como
do Senhor nessa noite. Engrandeça o nome de Jesus. Aleluia. Nosso Pai, declare. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Peça a Ele, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Erga suas mãos e adore a Ele. Exalte o nome de Jesus. Aleluia! Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Exalte, exalte, exalte o nome dEle. Diga aleluias. Oh, exalte o nome do Senhor. Levante as suas mãos para o céu. Levante as suas mãos para o céu. Declare. Porque o reino, poder são teus para sempre. São teus Para sempre. porque o reino, Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Declare. são teus para sempre. Só as mulheres cantando, os homens glorificando. Porque o reino, o poder Os homens glorifiquem e a ao Senhor. glória são teus para sempre. Os homens cantam, as mulheres glorificam. Porque o reino, Poder e a glória são teus. para Mais uma vez, todos juntos. Porque o reino, o poder e a glória. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. A te damos, Senhor. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Levante suas mãos. Nós rendemos a Ti e dizemos que Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Amém? Pode se sentar, queridos. Fiquem à vontade. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, todas as vezes, não é? Todas as vezes. Bendito seja Deus pela sua vida, que talvez veio do trabalho direto, não é? Está se esforçando. Deixa eu perguntar, ontem nós fizemos uma aliança com quem veio ontem, é óbvio que se você não veio ontem, você não sabe do que eu estou falando, em chegar na igreja e dobrar o joelho para orar, para ativar isso. Quem lembrou e fez? Deixa eu ver. Ótimo, ótimo. Na sinceridade agora, quem não lembrou? Não lembrou. Tudo bem, tá bom. Amanhã você jura que lembra? Tem que lembrar amanhã, tá bom? Todos nós. Chegar na igreja, antes de comer a coxinha, antes de cumprimentar os irmãos, chega, encontra um lugarzinho, dobra o joelho e ore um pouquinho, tá bom? Ore por quem não chegou ainda, não é? Você já está aqui orando, então ore por quem está vindo. Ontem teve irmãos que colocaram aí, acho que no grupo da igreja, não sei, está tendo tiroteio não sei aonde, na volta, sabe onde que é, né? Então, ore por isso, pela proteção, pela liberação do espaço onde nós estamos, do ambiente espiritual onde nós estamos, tá bom? E também ontem eu conclamei um jejum. Quem lembrou e jejuou pelo menos uma refeição hoje? Deixa eu ver, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Vamos lá, na sinceridade, quem não lembrou, esqueceu, tipo, esqueci. Tá bom, então tente jejuar amanhã. Você tentou, mas não conseguiu, irmã? A coxinha foi mais forte que a senhora. Sabe aquela propaganda da coxinha? Quem já viu aquela propaganda do Dânio? Que a menina tá com fome. Sabe se passa aqui no Rio de Janeiro? Acho que já passou. E ela vai em uma coxinha, fala com ela, parecendo que é um ator de novela. Não sei que ator que é. Márcio Garcia? Aí a coxinha vem e fala, oi, tudo bem? Ela, Márcio Garcia! Daí o locutor fala, a fome tá te enganando. Não é? Essa propaganda não devia ser do Dânio, devia ser do jejum. Não é? Mas amanhã nós vamos jejuar. De novo. E amanhã é terça, quarta também, quinta também. Então você vai escolher uma refeição. Deixa eu falar rapidamente sobre esse jejum, como funciona. Você pode escolher uma refeição e jejuá-la apenas, né? Aquela refeição. Exemplo, eu vou jejuar o café da manhã. Ok. Você vai chegar em casa, vai comer, vai dormir, tudo bem. Quando você acordar e for tomar o seu café da manhã, você não vai tomar o café da manhã, porque você vai estar jejuando ele. Você vai tomar uma água, tá? Não tome chá. Você está jejuando uma refeição, tome água. Tire um momento de oração, escute um louvor e fale para o Senhor na oração. Senhor, eu estou abrindo mão dessa refeição como um propósito de jejum pelo culto da noite, que eu vou estar participando. Talvez você pense, mas eu não vou conseguir vir amanhã, não vou poder participar. Mas se você quer jejuar por esse culto, por favor, faça isso. Não, eu vou jejuar 2 refeições. Tá, uma refeição. Aí quando é que você volta a comer? Lá no seu almoço. Não adianta você jejuar o café da manhã, que seria às 7 da manhã, e aí às 9 da manhã passa o cara que vende pastel na sua empresa, você compra 5 pastéis. E come os 5, não adianta. Você vai comer só no almoço daí, tá bom? Aí alguns vão dizer, mas pastor, vai dar fome. Que bom que você teve esse entendimento, né? Jejum dá fome. Pastor, vai dar dor de cabeça? Vai dar também. Vai dar dor de estômago? Vai dar dor de tudo, vai doer tudo. Porque o corpo sem comida é um carro sem combustível. Por isso que é um jejum, um sacrifício. É para isso. Tome água aos pouquinhos, não encha o bucho de água, que é pior, porque o estômago dilata e o cérebro pensa que tem comida, o estômago quer digerir e na verdade não tem nada lá dentro, é pior para você. Tome pouquinha água. Eu tenho uma experiência fisiológica comigo, não sei se funciona com vocês, que é quando dá muita dor de cabeça, mas isso é quando eu jejuo 6 dias, 7 dias. Num dia assim não dá nada, mas tem gente que passa dor de cabeça. Eu aqueço um pouquinho de água, na água morna, e tomo. Para mim a dor de cabeça passa. Não sei se funciona com vocês, tentem também. Pastor, eu quero jejuar 2 refeições. Jejue o café da manhã, ok? Aí você pode almoçar, quem sabe, e não fazer o lanche à tarde, vir para cá em jejum. Aí você só vai comer depois do culto. Tudo bem, tá? Mas pense de uma forma que você tem de jejuar. E aí você vai conseguir estar nesse mover de jejum. Muito importante a igreja jejuar, tá bom? Jejum faz parte do ministério de intercessão, batalha espiritual, libertação, louvor, né? Grupo de louvor que não jejua, é só músico, tá bom? Cadê os músicos da igreja, né? Grupo de louvor que não jejua, é só um cantor, só um músico, tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Pregador que não jejua é só um orador, não é só um interlocutor. Nós temos que jejuar, temos que orar.
é um rudimento do cristianismo. Nós não podemos abrir mão disso, tá bom? Então amanhã, se você puder, jejue, tá? Separe uma refeição. Tá, mas tem alguém que toma remédio, aí não pode ficar uma refeição sem comer. Então, ou não consegue ficar uma refeição sem comer. Faça um jejum, então, que nós chamamos de um jejum parcial. Vou dar um exemplo para vocês. Faça o dia inteiro tomando líquidos apenas. Mas é líquido, líquido. Não é para você bater uma batata cozida com feijão no liquidificador, vira uma pastona, né? Aí você toma aquilo ali. Não, não vale. Ou tomar shake da Herbalife, que aquele troço é comida. Ou da Herbalife, ou da... Todo mundo tem shake hoje. Não é? A Rinodê tem shake? Alguém vende Rinodê aqui? Rinodê. Quem vende Rinodê? Deixa eu ver. Virou uma febre, né? Você tem shake na Rinodê? Toda empresa tem shake hoje, né? Que faz sucesso. Até a Luciana Gimenez vende shake. Então, não vale o shake, porque é um alimento complexo ali, entendeu? Agora, um chá, um leite, sei lá o que mais, um café, um suco, tá bom? Mas não vai tomar Neston, você está entendendo? Só para manter o dia, é isso aí. Então amanhã, quantos vão tentar jejuar, pelo menos tentar? Vamos lá, por fé. Levante a mão para ver. Olha quanto jejum nós vamos ter, tá bom? Então vai ser um dia com mover espiritual, invisível aos nossos olhos, porém extremamente real, que vai estar acontecendo. E você vai fazer parte desse mover, amém? Glória a Deus. Pois bem, quantos estavam ontem? Quase todos. Olha, ontem nós demos um início, né, no que nós estamos estudando. A mensagem de ontem foi gravada e está já no meu YouTube, meu canal do YouTube, também está nos meus perfis do Facebook, na página da igreja também está, tanto no site quanto no perfil da igreja. Então vocês podem assistir o culto de ontem, ou mandar para alguém o link que não pôde vir. E hoje nós vamos falar sobre oração. Quando nós pensamos em falar sobre oração, a primeira coisa que nos remete é que oração é um negócio chato, entendeu? Isso nós temos que ser abertos nisso. Não adianta a gente falar, eu sou crente, eu gosto de orar. Muito crente não gosta de orar. E não gosta por quê? Porque não é gostoso. Porque nós, seres humanos, nós temos uma filosofia de aceitar o que nos é bom e de rejeitar o que nos é desagradável, o que é ruim. Você escolhe uma roupa por ela ser bonita e não a escolhe por ela ser feia. Você come um prato por ele ser saboroso e não come um outro prato por ele não ser tão saboroso assim. Então nós escolhemos assim. E oração não é algo que é saborosa, não é algo que é deleitosa. Por quê? Porque ela mexe com todo um sistema fisiológico do corpo de forma contrária. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for perceber, o couro da sola dos nossos pés, ele é mais denso e mais grosso do que o couro da palma das mãos. Por quê? Porque nós somos bípedes, nós andamos em pé. Então nós não precisamos de um couro grosso na mão, porque nós não vamos andar gatinhando, nós não somos quadrúpedes. O couro das costas, ele é até 4 vezes mais grosso do que o couro do peito. Por quê? Porque nós deitamos e dormimos de costas. É bem verdade que não, né? Tem uns que dormem de barriga para baixo, outros de lado, outros em posição fetal, outros igual um lutador de jiu-jitsu, né? Dá uma mata-leão na mulher e dorme assim, agarrado. Mas os nossos antepassados dormiam num chão duro. E eu fiz uso do meu couro das costas, 4 vezes mais grosso que o couro do peito, quando eu fui missionário no Paraguai, porque lá não tinha colchão para a gente dormir. Então a gente dormia no chão assim, como esse chão aqui. E pegava a toalha, a gente enrolava a toalha e colocava na nuca. E dormia tipo mortinho, com a mãozinha assim. Dormia. E dormia bem, acordava no outro dia inteiraço. Entendeu? Por quê? Porque Deus nos fez para dormir no chão duro. Nós dormimos nos colchões todos macios e tal, que é tecnologia, enfim. Mas Deus nos fez para dormir aqui no chão duro. A porpítia, eu não sei como vocês chamam aqui. Como é que chama para não pecar? O bumbum? As nádegas? Qual é o nome crente que chama no Rio de Janeiro? Bispa? Que nome que eu posso dar, bispa? A bispa não sabe essas coisas, é uma mulher muito santa. Hã? Qual? Pandeiro é o nome no Rio de Janeiro? Tá bom. Se eu falar no Paraná pandeiro, os caras não vão entender que é o que eu estou querendo falar. Mas o pandeiro, ele tem carne. Ficou um pandeiro esquisito, né? Eu acho que está mais para um outro instrumento do que para pandeiro. Para falar a verdade, mas tudo bem, não é? O bumbum tem mais carne, gordura. Por quê? Porque é onde nós sentamos, para trazer o conforto.
Agora você já parou para olhar para o joelho? O joelho é complicado. O joelho pode ser o cara gordo, grandão, ou o cara magrelo, raquítico, sequinho, ou o cara musculoso, ou o cara baixinho, ou um cara gigantão. O joelho é curioso. Curioso. O joelho é sempre curioso. Então, quando nós nos ajoelhamos para orar, o nosso cérebro começa a gerar uma resposta orgânica, que é o quê? Vai ter uma ruptura na pele do joelho. Então, quando você se ajoelha, começa a dar um processo de lesão na pele, lesão de tecidos moles, né? E aí o cérebro começa a dizer para você, de várias maneiras, você tem que levantar. Como o cérebro não conversa com a gente, já pensou se fosse, seria muito estranho, né? Você está aqui sentado, de repente o cérebro fala, oi, está na hora de você ir no banheiro. Que voz é essa, né? O cérebro não fala, ele dá sinais. Começa a ter vontade no banheiro. E dor é a mesma coisa. Ele começa a mandar dor nessa região e a tua mente começa a te fazer levantar. Você começa a pensar em tudo. Começa a pensar que deixou a panela no fogão. Começa a pensar no telefonema. Começa a pensar que tem alguém batendo na porta. Em tudo. Por isso que tem muita gente que não consegue orar ajoelhado. Porque ajoelhado é assim como eu estou. Tem gente que vai orar ajoelhado e dá o famoso migué. Que é assim, ó. Irmão, isso aqui não é ajoelhado, isso aqui é sentado. Entendeu? Ou vai, não, eu vou orar com a boca no pó. Aí faz assim, ó, para tirar o peso do joelho, faz assim, ó. Ajoelhado é ajoelhado, é o joelho no chão. Mas por que tem essa dificuldade? Porque nós não passamos pelo primeiro estágio, não é nem sobre isso que eu vou falar, só estou dando uma explanada. Pelo primeiro estágio, que é o estágio de vencer a dificuldade física. Quantos tocam violão? Levante a mão para eu ver. 2 pessoas, misericórdia, Jesus, manda música para essa igreja. Foi fácil aprender violão? Tipo assim, não sabia nada, peguei o violão, subi para o monte orar, quando voltei, Deus me deu o dom. É dificílimo, né? Quantos já tentaram aprender violão e desistiram? Levante a mão. Mantenha a mão levantada, que a foto vai ficar bonita. Olha isso. Aí eu vou perguntar para vocês, por que vocês tentaram e desistiram? Porque doía os dedos, irmã Margarida. Por quê? Porque a formatação ergonômica dos dedos é chamada de ergonomicidade. Você conseguir montar um ré, um dó, seja lá o que for, machuca os dedos, porque a mão foi feita para fazer isso aqui só. Aí daqui a pouco você tem que torcer os dedos e tal. Então você tem que vencer a barreira disso. Depois o couro dos dedos vai criando calo e vai doendo, e a corda parece que está cortando. Então tudo é muito difícil. No início você tem que pegar o dedinho e colocar aqui assim, para ele ficar, e você fala, fica, e o dedinho faz assim, ó. Escapa. Não é? Quem desistiu sabe do que eu estou falando. E o professor vem e fala para você, o dedinho é seu amiguinho. Tem que deixar aqui. Atende aí, irmão, em nome de Jesus. É o senhor, pastor. É Jesus te ligando. Não, atende que é Jesus te ligando. Jesus está falando, pastor Márcio, desliga o celular ao entrar no templo. Acontece, não, mas dia de semana está perdoado, porque a gente vem correndo do trabalho e não lembra, tá? O senhor está perdoado, pastor. Ó, o pastor Elias desligando, pastor Edinho desligando. A pastorada aqui. Para que haja temor no meio do rebanho. Pronto. Essa aí, você deu um migué, né? Você falou, vou tirar uma foto, desligar. Enfim. Então o que acontece? A gente não consegue passar por aquele estágio de manter os dedos ali no instrumento e desiste. Mas quando a gente passa daquele estágio da mecânica, você começa a gerar um negócio chamado memória muscular, que é o quê? Os músicos sabem muito bem disso. Você muda os acordes no braço do instrumento, sem precisar olhar para o braço do instrumento. Porque o teu cérebro gerou uma memória muscular. Então ele vai ficar num ambiente, tá? É muito interessante isso. Quando você está aprendendo a tocar violão, você aquele play, pausa, play, né? Você está tocando, você começa assim, ó. Nosso Pai. Aí você para. Que o seu nome seja mantido santo. Todo mundo passou por esse estágio. Chega um momento que você já está tão desenvolto no instrumento, que você fica pá, que nem os meninos aqui. Pronto, a oração é a mesma coisa. Você fica tão desenvolto, com uma memória muscular, que traz independência motora para sua mão, para acertar as notas,
que o seu cérebro está livre agora para poder olhar nota, acertar letra, ministrar. Não tem aqueles músicos que agitam pra caramba? Você fala, meu Deus, como é que esse cara consegue acertar as notas pulando tanto? Porque ele tem liberdade para fazer isso, ele tem independência motora. Pois bem, por que eu estou falando de música? Por causa do músculo. A oração é a mesma coisa. Quando você passa a orar ajoelhado mais tempo, você consegue fazer com que aquela posição ergonômica do seu corpo, de estar ajoelhado, crie no seu cérebro uma memória muscular. E o seu cérebro passa a entender que todas as vezes que você está ajoelhado em oração a Deus, pelo nome de Jesus, você está desligado de todas as outras funções. As funções sensíveis, ou seja, nós somos seres sensoriais, nós temos sensores, tato, olfato, gustação, visão, audição, paladar. Nós desligamos tudo e ficamos ligados em Deus. Por isso tem gente que tem dificuldade em orar, porque desistiu no começo desse processo de fazer o corpo entender que estar ajoelhado te liga a Deus e te desliga com o ambiente que você está. Então, quando nós falamos que a oração, ela pode parecer chata em um primeiro momento para o novo convertido, é porque ela precisa de tempo para você manter o seu corpo acostumado com aquela posição. Aí vem a segunda pergunta, mas eu não posso orar de pé? Pode. Não posso orar sentado, deitado? Pode. Mas nunca vai manter aquela memória muscular, porque de pé eu converso, porque sentado eu converso, porque deitado eu durmo, porque... Então o corpo está acostumado que essas posições sejam posições normais, rotineiras, cotidianas, para outras atividades cerebrais. Mas quando eu implico que o meu corpo fique em oração quando está ajoelhado, eu vou determinar que aquela postura faz com que todo o resto seja desligado. E eu permita ao meu cérebro estar ligado a Deus em oração. E você começa a receber de Deus a graça e começa a ser participante de uma unção na oração que você jamais teve, porque só os que oram um bom tempo ajoelhado sabem e entendem o que eu estou falando. Você começa a ter clareza nas palavras para falar, você começa a ter uma visão espiritual aberta, você começa a ter motivos de oração, que eu falei ontem até brincando, que tem gente que vai para orar, ora por todo mundo, por todos os motivos, e quando termina de orar, pensa que foi 1 hora de oração, vai ver, deu 2 minutos e meio. Já passou isso com você? Aí você fica, e agora o que eu tenho que orar mais? Você se sente culpado por ter orado tão pouco. Aí você fala, meu Deus, deu 1 minuto, e agora? Aí começa a enrolar, aí começa aleluia, aleluia, aleluia. Não que falar aleluia seja enrolar alguém, mas você começa a falar, porque você não sabe o que falar. Então a oração, ela faz parte disso, ela é rudimentar. Eu quero falar hoje sobre oração estratégica, já que eu consegui abrir explanar dessa forma. E lá no livro de Atos, no capítulo 9, no verso 36, nós vamos falar sobre uma oração de uma estratégia fenomenal que Deus deu à igreja através do apóstolo Pedro. Atos capítulo 9, verso 36. Já vai estar ali na tela. Como ontem eu falei, a tradução aqui da igreja é Almeida atualizada, eu estou usando a NVI, o texto é igual. Algumas palavras que são sinônimas são trocadas, mas é a mesma coisa. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade, eu não ia usar a palavra necessidade, mas eu vou usar, a necessidade que nós temos de que a oração surta efeito. Porque se eu for fazer uma pesquisa aqui entre vocês, quantos já oraram por alguma coisa que não aconteceu? Provavelmente todos nós vamos levantar a mão, não é? Exemplo, né? Quantos já oraram por uma cura que não veio? Quantos já oraram por uma situação complicada que não se solucionou? Quantos já oraram por alguém que não veio à igreja, não recebeu Jesus como Salvador? E aí você acaba vendo que muitas das orações, e talvez a maioria delas, não surtam efeito, não tenham resposta imediata, e aí nós começamos a nos frustrar, ou começamos a achar que é assim mesmo, que a oração é assim mesmo, é um tiro no escuro, é 1 em 1 milhão, eu vou orar bastante, porque de repente uma dá certo, e as outras 10 mil não dá certo. Mas a palavra de Deus nos diz que tudo o que nós pedirmos a Deus, Pai, em nome de Jesus, vai nos ser concedido. Então tem que ter um padrão correto de oração, e esse padrão é exatamente a oração estratégica. Vou explicar a vocês. Vamos lá, Atos 9, 36. Havia em Jope
uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, e o apóstolo Pedro estava na cidade de Lida, e Dorcas morava em Jope, faleceu em Jope. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe dissessem, ou lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Irmãos, o espetacular disso tudo é a forma com que a oração foi feita, com a sabedoria que aconteceu isso tudo, e eu quero hoje explicar para vocês de uma forma muito clara, para que vocês comecem a colocar em prática isso a partir de hoje, e comecem a ter resultados de oração a partir de hoje, e possam dar testemunhos de que vocês agora amam muito mais a oração do que antes amavam, e tem muito mais resultados em oração do que antes tinham, amém? Deixa eu falar uma coisa sobre oração. Nós vivemos hoje num período de guerra, e toda guerra, ela é travada basicamente entre 2 exércitos, ok? Para ficar fácil de entender. Eu sempre gosto de colocar 2 exércitos para ilustrar. Então imagine que de um lado está lá o exército da Argentina, o país que eu morava, os vizinhos, né? E do lado de cá, o exército do Brasil. E está acontecendo uma guerra. Se nós brasileiros começarmos a lutar contra eles, e de repente os argentinos começarem a dar tiro contra nós, imagina, armas velhas, sucateadas, o cano meio torto, os camaradas não treinam, não praticam tiro, aí eles começam a dar tiro em direção do nosso exército brasileiro, pá, 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 pá. E aí as balas vão subindo, pegando nas árvores, saindo longe, e se nós ficamos do outro lado das barricadas dizendo: seus argentinos não acertaram em ninguém, seus ruins, está todo mundo vivo, o que os argentinos iriam fazer? Não é? Não desmerecendo os argentinos, uma nação que eu amo. Eles voltariam para o país deles, venderiam tudo que eles tinham, iam comprar armas novas, mais modernas, iam praticar dia e noite, e iam voltar para a guerra. E quando voltassem, o que eles iam fazer? Iam acabar com a gente. Sim ou não? Mas qual é a estratégia que se usa? Eles estão dando tiro nas árvores, dando tiro em morro, as balas estão fugindo, e aí o comandante do exército de cá fala assim: cai todo mundo, finge que caiu, finge que morreu. Aí todo mundo cai. Aí um levanta assim com a bandeirinha branca: para, seus argentinos, para, morreu todo mundo, vocês são loucos. Aí os argentinos voltam para a terra deles assim: nós somos os caras, nós acabamos com os brasileiros. Entendeu? E eles vão continuar nunca matando ninguém, e depois que eles virarem as costas, a gente se levanta e dá risada deles e fala: enganamos os argentinos. E é isso que o diabo está fazendo. A igreja está dando tiro no escuro, está atirando para tudo quanto é lado, não acerta o alvo, e o diabo finge que sai. E esse é o maior problema, porque eu, graças a Deus, pelo YouTube, eu consigo ver umas atrocidades gritantes no meio evangélico hoje, que eu fico pensando: meu Deus, o diabo está rindo da nossa cara, irmãos. Eu vejo pastor expulsando demônio em línguas. Se a palavra de Deus diz que a oração em línguas é do homem para Deus, que ninguém entende, entendendo que o inimigo não tem poder de ler a minha mente, não tem poder de ler a sua mente, porque a nossa mente está cativa em Jesus Cristo. Então o diabo não tem poder de ler a mente do cristão. Se o cristão ora em línguas, só tem uma linha de interpretação, que é quando tem um outro irmão perto dele, ou ele mesmo tem o dom da interpretação das línguas. Se não houver isso, ninguém vai saber jamais o que foi dito, só ele que está orando e o Senhor.
E aí eu vejo alguns vídeos do rapaz lá, ou da mulher endemoniada, e chega um pastor mega ultra pentecostal e começa a expulsar em línguas. Aí o demônio ora para ele, ora em línguas, e ele ora em línguas, batendo boca em línguas com o demônio, e o demônio sai. E a igreja, uau! E eu fico pensando, meu Deus do céu. Sabe como que é? O exército dos crentes estão dando tiro, errando tiro, dando tiro no escuro, e o diabo, que não é bobo nem nada, está fingindo que cai morto, para continuar escondido ali, e continuar vencendo, enquanto nós fingimos que estamos avançando. Ontem eu falei que o povo está sentado em trevas. Irmãos, isso é a coisa mais séria que existe. É a coisa mais verdadeira que existe. E enquanto nós não abrirmos os olhos para entendermos isso, nós nunca vamos sair do jeito que nós estamos. Sabe qual é o pior doente? É o que não acha que está doente. Está doente, está dando problema, vai morrer. E insiste em dizer que não tem nada. Insiste em dizer. E a igreja está doente. E se nós não vermos isso, insistirmos em dizer que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, irmãos. Vamos falar a verdade? Comparando dois países, do mesmo tamanho, o Brasil com a Coreia do Sul, igualzinho, mesmo tamanho os dois países, né? Sabe o tamanho da Coreia do Sul? É menor que Santa Catarina, no estado que eu moro. Coreia do Sul. E o Brasil é do tamanho de um continente. O Brasil, o maior país cristão do mundo. A Coreia do Sul, um dos países mais evangelizados do mundo. Então os dois estão categoricamente parecidos. Os dois são países com predominância cristã, não é isso? Coreia do Sul, um dos maiores PIBs do mundo. Brasil, um dos menores. Coreia do Sul, e a Coreia do Sul foi restaurada depois da guerra, porque eles foram dominados pelos japoneses. Só estudar um pouquinho de história. Então é um país que está emergente depois da guerra. Estou falando de 1942, tá? Não é de 1822, da Declaração da Independência. 1942, são muito mais modernos. Coreia do Sul, um dos maiores PIBs. Brasil, um dos menores. Coreia do Sul, um dos maiores índices de aprendizado no nível escolar básico e médio. Brasil, um dos piores. Fiquei descobrindo, a Bispa Méria, diretora de escola, que o Brasil ficou abaixo do Vietnã, no índice de escolas públicas. Abaixo do Vietnã. Tá? Coreia do Sul, o maior índice de famílias cristãs que trabalham em prol do país, no governo, na rede pública, e que fazem o país crescer. Nós temos um monte de crente que estão pegando o que não deve, que estão matando, arranjando desculpa para não ir trabalhar, porque nós somos os brasileiros. A internet na Coreia do Sul, irmão, 100 mega de velocidade. No Brasil você tem a net aí te lascando. Mas por que um país com totalidade cristã, ou maioria cristã, é daquele jeito maravilhoso, e um país como o nosso, com maioria cristã, está do jeito que está? Porque nós estamos em trevas. Porque a igreja está errando. Porque a igreja não está avançando. Porque a igreja está fazendo congresso de louvor, de adoração, fazendo festa, fazendo não sei o quê, e o diabo está fingindo que está caindo. Não é isso? Porque a igreja está tão preocupada em eventos. Eu fui numa igreja uma vez pregar, aqui no Rio de Janeiro, e o pastor falou comigo assim: olha, rapaz, eu só preciso achar um bom ministro de louvor, porque a hora que eu achar um bom ministro de louvor, eu vou bombar. Porque essa é a visão de muitos pastores. Não é reino, não é evangelho, não é vida. Está entendendo? Porque avivamento, queridos, avivamento não é pular e orar em línguas. Avivamento é trazer vida. Trazer vida. E o que é vida? Vem do latim, palavra ânima. Vida é ânima. No hebraico é shai, não é? Ou lahaim, como é o nome do nosso bispo Jaime. Shai, vida espiritual existencial. Haim, vida orgânica. Mas vem para o latim como ânima. E ânima veio para o português como ânimo. Então assim, eu estou com pouco ânimo, estou desanimado, estou sem vida. Eu estou bem animado, eu estou muito animado, estou com muita vida. O camarada se acidentou, o médico vai lá para reanimá-lo, ou seja, trazer vida, trazê-lo à vida. E a igreja é uma igreja desanimada. Por quê? Porque toda programação tem que ter uma animação. Tem que ter um bom ministro de louvor, tem que ter um levanta a mão e dá glória. Tem que ter quantos estão felizes. Tem que ter isso. Isso só precisa, isso só existe quando há desânimo. Porque se todos vierem animados, eu não preciso animá-los. Porque não há necessidade de animar quem já está animado. Não precisa o médico chegar para mim e falar assim: vamos reanimar. Não, doutor, eu estou bem, misericórdia.
Tira a roupa dele, doutor, eu tô falando sério. Desfibrilador, misericórdia, você vai me matar. Nossa, o cara está apagado, sem ânima, sem alma, sem vida. Aí tudo bem, precisa. Se você tem alma, se você tem vida, se você está animado, você não precisa de ninguém que te anime. Então, se os ministérios são animadores de igreja, se os avivalistas são animadores de plateia, é porque nós vivemos um tempo em que a igreja está desanimada. Que a igreja não tem ânima, não tem alma. E automaticamente está em trevas. Então nós estamos fingindo que matamos o inimigo está fingindo que morre, e nós achamos que estamos vencendo, mas na verdade nós estamos perdendo uma batalha. Isso é sério demais. Quantos estão entendendo? Então a necessidade de orar de forma correta é a única, eu vou dizer que é a única maneira que nós temos de livrar o nosso país das mãos do diabo. A necessidade de orarmos da forma correta é a única maneira que nós temos de salvar a nossa família, queridos. É a única maneira que nós temos de livrar as pessoas. Eu tenho experiências fortes com pessoas que eu amo, que estavam largados em vício, largado na rua. Tem uma pessoa muito próxima a mim que eu amo, que acabou se tornando um criminoso, foi preso por causa de vício com drogas, e nós fizemos um projeto de oração, em cima dessa estrutura de oração que eu vou ensinar a vocês, e esse rapaz foi livre das drogas, sem uma crise de abstinência, foi livre sem uma recaída, passou um tempo nesse projeto de oração, foi livre completamente, família restaurada. Teve um caso de uma família que a esposa separou do marido, e aí ela não bebia, não fumava, não ia em balada nem nada, separou do marido, juntou com umas amigas do mundo, e aí foi, beber, fumar e ir para balada. O rapaz veio desesperado, pedindo uma estratégia de oração, criamos uma estratégia de oração em 2 semanas, essa esposa estava de volta no seio do lar, restaurando o casamento com o marido. Sabe por quê? Porque a oração, ela é como uma arma, nós temos que saber mirar, focar no problema e atirar. Muitos crentes são aqueles que vão para a batalha com a espada e cruzam, como numa guerra que a gente vê nos filmes, 2 exércitos, eles vêm correndo assim, gritando, já viram isso na televisão, nos filmes? Aí com lança, com espada, e a gente fala, meu Deus, eles vão se arrebentar. Até uma gastura, não sei como que fala aqui no Rio de Janeiro, no sul é gastura. Aquele negócio, todo mundo se matando. E aí eu fico pensando, meu Deus, esses caras eram muito corajosos, porque eles vão no peito aberto, dando espadada e matando todo mundo. Tem que ser muito corajoso, não precisa ser inteligente. Até acho que nem pode ser inteligente. Porque se o cara é inteligente, e o comandante chega para mim e fala assim, vai lá, magrão, é você. Eu falei, não. Eu vou aonde? Vai lá, rapaz, vai correr e vai se pular no meio daquela multidão que te odeia e vai tentar matar aquela multidão. Não. Então não pode ser inteligente, tem que ser corajoso. Tem muito crente que é assim, que não é inteligente, mas é corajoso. E vai, com tudo. Mas aí acaba matando alguém que não deveria, ou acaba morrendo rapidamente. Acaba matando um amigo, né? No meio do furdunço lá, de repente encosta em alguém, não vê quem é, mata, era um colega do mesmo exército. Que é os problemas, na minha opinião, de rádio evangélica. Rádio evangélica. O programa das 7 às 8 fala uma coisa. O programa das 8 às 9 desfala o que aquela das 7 às 8 falou. O das 9 às 10 desfala o que o das 8 às 9 falou e que o das 7 às 8 falou. O das 11 às 12 desfala o que... Meu Deus do céu. Por quê? Porque cada um defende a sua doutrina e não defende o reino de Deus. Eu vi uma notícia hoje de uma denominação gigantesca no Brasil, pentecostal, cancelou um evento de teologia deles porque os organizadores convidaram Augusto Nicodemos, que é um teólogo presbiteriano. E eles falaram, nós não aceitamos teólogo presbiteriano falando no nosso evento. Que absurdo. Num tempo em que as igrejas estão fechando, num tempo em que os ativistas são contra o cristianismo, num tempo em que o diabo está ganhando dos céus, nós vamos ficar brigandinho porque você é presbiteriano e eu sou batista e você é edificação e você... Gente, pelo amor de Deus, nós estamos perdendo. Então o texto que nós lemos, ele nos dá uma estratégia muito boa. E eu espero que eu tenha trazido a atenção de vocês para cá. Para que vocês entendam a real necessidade da oração e a situação circunstancial que nós, igreja, vivemos nos dias de hoje. Quantos entenderam até aqui? Então o texto diz que, enfim, havia uma discípula, essa aqui é uma história muito bacana. Por quê? Porque as viúvas
elas eram atendidas pelo Estado. Tá? O Estado era de cultura grega, e aí quando o judaísmo era a vertente religiosa e os gregos não estavam se metendo muito na vertente religiosa, então os judeus dividiam o alimento com as viúvas judias, o Estado sustentava as viúvas que não eram do judaísmo, mas aí com o advento do cristianismo começou a ter um problema, porque agora nem os judeus sustentavam essas viúvas e nem o Estado sustentavam elas, então os cristãos tinham que dar um jeito de sustentá-las. E essa mulher Dorcas, ela fazia vestidos, túnicas, roupas, para poder vender e sustentar as viúvas e também para sustentá-las com as vestimentas. E de repente Dorcas fica doente, o que é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, e ela morreu. E a morte dela não era só apenas uma morte de trazer tristeza pela ausência daquela pessoa que nós amamos, que não vai estar mais conosco, que é natural. Mas também era a ausência de uma mantenedora da obra naquela época. Era uma mulher que tinha o hábito de manter a obra. Porque, queridos, você ser um bom crente é uma coisa. Não é? Eu também é uma coisa. Você ser um crente que alegra todo mundo é uma coisa. Tá? Porque isso é atributo da personalidade do ser humano. Tem muito ser humano aí que tem a personalidade festiva. É uma bênção ficar perto dele. Mas o caráter não presta. E tem gente que tem um caráter ruim, uma personalidade ruim. O cara não é tão festivo, é meio fechadão, não gosta muito de brincadeira, é meio grosseiro, mas tem um caráter maravilhoso. E nós julgamos pelo que nós vemos. Então nós damos muito crédito para quem é o legalzão e não damos crédito para quem é o fechadão. Mas às vezes o fechadão tem um caráter maravilhoso e o legalzão não tem, não é? E essa mulher, além dela ser a legalzona da época, ela tinha um caráter maravilhoso, porque ela sustentava as pessoas que deveriam ser sustentadas pelo Estado. Sabe o que a igreja faz? Sustenta pessoas que deveriam ser sustentadas pelo Estado. Porque quando o drogado vem para a igreja e é liberto das drogas, é assistido pela igreja, isso aqui é papel do Estado, não é papel da igreja. Mas a igreja faz isso porque ama. Quando o pobre vem sem comida e a igreja fornece o alimento, isso aqui é papel do Estado. Mas a igreja faz isso, porque o Estado não faz. Quando a pessoa recebe roupas, porque não tem roupas no frio, isso é papel do Estado. Mas a igreja faz, porque a igreja está cumprindo esse papel como um órgão do reino de Deus. Então nós somos como Dorcas. Nós assistimos as pessoas que o Estado não está mais assistindo. Então a morte dessa mulher, ela era de suma importância naquele lugar. Então os discípulos ficaram desesperados. E o desespero deles cumpria esses dois requisitos: uma pessoa maravilhosa e também uma pessoa necessária. E a Bíblia fala que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Sabe o que é ser notável? É que as pessoas sabem quem ela é. Você chega num lugar e você diz: olha, eu não sei o nome da pessoa, mas não tem uma mulher aqui nessa igreja que está sempre na rua aí ajudando os pobres, está sempre aí vendendo roupa e dando comida para quem não tem, para as viúvas. Aí ele diz: ah, é a irmã Dorcas. Então ela era notável, ela era uma pessoa que os outros sabiam que ela existia. E isso é maravilhoso. E aí eu faço um adendo aqui, não está na matéria intercessão, um adendo, né? Vou fazer uma pergunta para vocês: o quão notável você é? O quanto que as pessoas sabem que você existe? O quanto que as pessoas percebem que você é um cristão genuíno? Hã? Guarda no bolso isso, leva para casa, dobra o joelho hoje à noite, pergunta para Jesus. E se ele falar: você não é ninguém, você não está fazendo nada, aí você tenta melhorar um pouquinho. Faz parte do cristianismo, melhorar a cada dia, não é? Ser mais e mais notável. Pois bem, ela morreu e os discípulos foram e ficaram sabendo que Pedro estava perto. Então mandaram buscar Pedro, e Pedro veio. E quando Pedro chegou, todos estavam ali comovidos, e o texto diz que as viúvas vinham e mostravam para ele: ó, esse vestido foi Dorcas que fez, essa túnica foi Dorcas que fez. Todo mundo ficou em volta de Pedro. Era a chance que Pedro tinha de um ibope, olha, gratuito ali. Por quê? Porque vai que ele chega no meio daquela multidão, triste, chorando e enlutada, e fala assim: Dorcas, eu te ordeno, levanta. E o morto revive. Já pensou no tamanho da notícia do ibope? Seria maravilhoso. Eu nunca me esqueço da igreja batista aqui de Belfort Roxo, primeira igreja batista, pastor Isaías. Não sei nem se ele está vivo ainda, se ele está lá. Está lá? Muitos anos atrás eu fui pregar lá. E aí, era um congresso de família. Aí num dia foi pregar um escritor que escreve sobre educação de filhos, eu não me lembro o nome. Enfim, é um bem famoso, mas eu não me lembro agora.
E aí, outro dia foi uma senhora, sei lá, uma pastora, e eu fui no outro dia. Eu ia falar sobre libertação, uma coisa assim, para variar um pouquinho. E aí, e não sei quem foi que falou para ele, um testemunho que eu estava no Rio Grande do Sul, e tinha um senhor cadeirante, estava isquêmico há 28 anos, e Deus concedeu graça a ele, não a mim, a ele. O cadeirante era ele. E eu orei pelo cadeirante, o cadeirante foi curado, 28 anos isquêmico. E aí, alguém contou para ele, ou ele viu em algum lugar. E aí, quando eu cheguei no dia para pregar, ele me chamou assim no gabinete, ele não me deu nem paz do Senhor, não me falou nada. Ele falou assim, ó, 3 cadeirantes aqui. Eu falei, não estou entendendo, pastor. A primeira paz do Senhor, que bom que o Senhor me convidou. Tem 3 cadeirantes. Eu falei, que bom, que ruim, não sei como é que eu falo isso. Se é bom ou se é ruim. Por que o senhor está falando isso? Não, porque eu sei que você tem o dom de orar com cadeirante levanta. Eu falei, não tenho não. Quem foi que disse? Mas tipo, não, pastor, aconteceu um dia. Deus deu a graça para o cadeirante, não foi para mim. E ele não teve jeito, irmãos. A igreja é grande ali. Eu entrei para uma portinha dos fundos. A igreja estava lotada. E ela é inclinadinha assim. E bem no cantinho assim, colocaram os 3 cadeirantes aqui assim, ó. E eu fui pregar. E aquilo foi uma opressão para mim, irmãos. E eu pregando a palavra e os cadeirantes me olhando. E eu pregava mais para cá. Tipo, para evitar a responsabilidade. E eu pregava mais para esse lado. E quando eu vinha para cá, eu pregava assim, ó. Eu não olhava assim, sabe? Com medo de algum deles receber uma visão, alguma coisa, não sei. Porque eu sou humano. E o ser humano é inseguro. E aí, ele falou assim, ó, no final você vai orar por todo mundo, né? Falei, eu não sei se a minha mensagem tem apelo de oração no final. Eu preciso rever o meu esboço. Eu nem prego o esboço, irmãos. Aí, não, mas pelo menos pelos 3 irmãos você vai ter que orar. Eu falei, tá bom, eu vou orar então. Aí terminou o culto e eu fiquei achando um jeito de não orar por eles. Daí eu peguei e falei assim, agora vai todo mundo orar, todo mundo de pé, todo mundo fecha os olhos, ninguém pode abrir os olhos agora. Todo mundo de olho fechado. E daí eu ia orando e eu ia voltando, indo para aquela porta que eu entrei. Entendeu? E eu ia assim, ó, eu ia terminar de orar e dar o microfone e correr. E aí quando eu fui chegando perto da porta, assim, eu olho, tá o pastor na porta, assim, tipo, cadeirante. Aí eu... Deus já tinha revelado para o pastor que eu ia fugir. Só pode ser isso. Aí eu terminei de orar e o pastor falou, agora o amado vai orar pelos nossos irmãos cadeirantes. E toda a igreja ficou de pé para ver o que ia acontecer. E eu desci, e toda a igreja ficou de pé assim, ó, começaram a se empilhar um em cima do outro. E a pressão foi vindo, a responsabilidade. Mas daí eu sou um homem de fé. Eu estava com 100% da minha fé em dia. 100%. Cheguei no primeiro cadeirante, eu não sabia isso aqui ainda que eu estou ensinando para vocês, tá? Se eu soubesse, talvez funcionasse. Eu cheguei para o primeiro cadeirante e falei assim, você crê que se Jesus quiser te curar agora, o senhor vai ser curado? Ele falou, eu creio sim, senhor pastor. Você crê que Deus pode te curar agora nesse momento, de forma milagrosa? Ele falou, creio. Então levanta e anda agora. Em nome de Jesus. Aí o irmão, não deu não. Não levantou. Eu falei, bah. Aí eu fui para o segundo cadeirante, bota aí, 50% da minha fé. 50% já gastei naquele. Aí eu falei assim, e você, irmão? Você crê que Jesus pode te curar? E ele falou, eu creio sim, senhor pastor. Se Jesus quiser te levantar agora, você crê, meu irmão? De verdade? Ele falou, creio, pastor. Então vai, irmão, em nome de Jesus, irmão, levanta. O irmão fez assim, ó. Não deu, pastor. Meu Deus do céu. Fui pro terceiro cadeirante. 25% da minha fé só. Eu abracei aquele cadeirante e falei no ouvido dele, se você não levantar, você vai me queimar. Você precisa dar um jeito de levantar. Você tem fé? Você vai levantar daqui. Olha, por Deus do céu, rapaz, eu preciso que você levante. Combinado entre nós. Ele falou, combinado. Então você vai levantar. Ele falou, vou levantar. Só que ele estava falando na fé. Eu peguei, levanta. Ele não levantou também. Aí eu voltei e fiz assim, tipo, ó, sinto muito, eu queria muito. Mas eu era, imagina, faz anos, eu era muito imaturo. Subi, entreguei o microfone para o pastor Isaías, fui numa cadeira lá no fundo, me ajoelhei, fiquei ali orando, humilhado, porque eu achava que eu era o dono daquele milagre.
e que eu era responsável por aquele milagre. Então, na minha concepção da época, tinha que acontecer. Porque eu sou o fulano de tal. Eu fiquei ali humilhado, o pastor deu o fim do culto, anunciou o outro pregador que ia vir no dia seguinte e tal, e eu fiquei ali muito tempo, esperando a igreja esvaziar, e o irmão queria comprar material, eu nem fui atender, fiquei ali chorando, e aí, quando eu vi que não tinha mais barulho no templo, estava tudo vazio, eu pensei, agora eu posso levantar e ir embora, humilhado. Eu levantei, estava um cadeirante me esperando. O terceiro, dos 25%. Eu levantei e falei assim, meu irmão, o que foi? Não tem alguém para te empurrar? Eu te empurro, venha. Daí ele falou assim, não, pastor, eu preciso falar contigo. Eu falei, o que for, irmão? Eu já estou aqui humilhado, não consegui curar vocês. É sobre isso que eu quero falar com o senhor. Porque quando o senhor orou com o primeiro, que o primeiro não levantou, eu fiquei pensando, ele vai ficar sem fé e vai chegar em mim zerado. Você percebe que o homem, que ele é mais inteligente do que eu. Quando o senhor orou pelo segundo, eu falei, meu Deus do céu. Se não levantou os dois, por que é que eu vou ser curado? Então ele falou, pastor, eu fiz uma oração. E a minha oração foi, Senhor, se é realmente da tua vontade que eu seja curado um dia, esse cara vai me curar, porque ele não conseguiu curar ninguém. Então vai provar que não é ele, que é o Senhor. E quando o senhor orou por mim, pastor, eu não fui curado, eu entendi que eu estou numa situação a qual o Senhor quer que eu esteja. Então eu quero te dizer, muito obrigado. O senhor comprovou isso na minha vida. Virou a cadeirinha dele e foi embora. E eu descobri que ele andava melhor do que eu, e que eu quero aleijado naquela igreja. Então, sabe, eu poderia ter aquele dia a oração que ia mudar o meu ministério. Eu ia chegar a pregar nessa conferência e o bispo já ia falar, irmãos, não está aqui um homem comum. Está aqui entre nós um homem que faz 3 cadeirantes levantados de uma vez só. Ele bota as cadeiras, piora, né? Ele bota as cadeiras enfileiradas e bate corrida. Vai! E ele sai correndo e faz corrida na igreja. Ia ser um marketing fabuloso. Mas eu nunca tive esse marketing na minha vida, graças a Deus. Uma outra vez fui pregar numa igreja aqui em São Paulo. E a irmã tinha uma miopia. O óculos dela era dessa grossura. E eu orei por algumas pessoas e chamei a irmã, Deus está me dizendo que vai te curar. Deus me disse, aquela irmã de cor, era uma blusa azul escura, eu sou daltônico, podia ser roxo, ou verde, ou vermelho escuro, ou marrom, não sei, mas aquela lá, com óculos assim, chama ela que eu vou curar. E eu acreditei. E ela veio, eu falei, irmã, Deus está dizendo que vai curar, só tem miopia? Tenho. Orei por ela, orei com toda a minha fé. E eu falei, tira o óculos, irmã. Ela tirou o óculos assim, ela falou, tá pior, pastor. Calma que vai chegar no milagre. Tá pior, pastor. Eu falei, pior? É porque antes eu tirava o óculos, eu via meio que embaçado, agora ceguei. Tô cega agora. E eu falei, meu Deus do céu, mas não pode ser possível. Eu vou explicar isso para vocês entenderem o texto onde eu vou chegar. E ela foi para casa meio que carregada pelos irmãos, e no outro dia ela foi para um sítio no interior de São Paulo, sentou na varanda da casa do sítio, e olhou para um pé de goiaba que tinha perto, o pé de goiaba todo embaçado, e ela tirou o óculos para limpar, colocou de volta o pé de goiaba embaçado, ela ficou preocupada, pensou, vixe, está piorando, agora nem com o óculos não estou enxergando, tirou o óculos, limpou, colocou de novo, estava pior, quando ela tirou o óculos para limpar, ela olhou para o pé de goiaba estava bom, colocou o óculos, estava embaçado, tirou o óculos, estava bom, ela tinha sido curada olhando para o pé de goiaba. Já pensou se ela fosse curada na hora que eu orei? Eu ia pegar o óculos e falar, quantos creem que Deus está aqui? Ia jogar o óculos no meio da igreja. Facebook bombando. Mas Deus não faz essas coisas comigo. É só com o Valdemiro Santiago, com uma galerinha aí. É só com eles. Verso 39, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando. Já pensou se Pedro ressuscita essa mulher na frente delas? Ia ser o ibope da época. Mas olha o que ele fez, verso 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos. Só entendo isso hoje, irmão. Que Deus não queria esse ibope. Que Deus não queria que o meu nome fosse conhecido por fulano ser curado. Porque tem muita gente que está ficando famoso por um milagre que não lhe pertence, que não é dele. Então isso se chama apropriação indébita. Você está tomando conta, está roubando
lado de Deus, a glória que é só de Deus, é para Ele, por Ele. Ele é o dono desse negócio. E no meu entendimento emotivo e imaturo, eu queria ser aquele cara do e o cara sai pulando e joga as muletas e tal. Mas não é para mim esse negócio. Não é para mim. Que Deus me use para curar muita gente, mas que eu nunca receba a glória da cura de ninguém. Porque a glória é dele. Porque ele é o dono da cura. Eu não concordo com aquele camarada que foi curado. Deus fez um grande milagre na vida dele e agora ele sai mudando, ficou rico para contar a história de que foi curado. Meu irmão, se alguém tem que receber essa glória da sua cura, é Jesus. Não você. A glória é para ele. Aí Pedro fez todo mundo sair. E Pedro fez o quê? Olha o texto. Pondo-se, joga para mim aqui, Júnior, faz favor. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se ele pôs-se de joelhos, irmãos. Por quê? Porque oração de joelhos ativa o canal que te liga com Deus. Oração de joelhos. Não é um ibope legal, tá ali o cara ali e tal, você vai, se ajoelha em reverência, num cantinho, em silêncio. Não, o negócio é da ordem, pá. Mas a verdade bíblica, Júnior, deixa lá, não tira não, faz favor. Pôs-se de joelhos e orou. Deixa ali, tá? Faz favor. Pedro entendia que naquele momento ele precisava entrar numa área que é muito mais avançada do que qualquer um de nós possa entender. Eu vou tentar explicar em rápidas palavras e de uma forma simples, para que todos nós possamos chegar no mesmo entendimento, ok? Nós somos formados por 3 partes. Isso está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, que Paulo diz aos Tessalonicenses que nós somos formados por espírito, por alma e por corpo. Bom, alma eu já dei uma mini aulinha. Alma vem do latim anima, que significa vida. Então, se eu estou com muita vida, eu estou bem animado. Se eu estou com pouca vida, eu estou desanimado. Se eu estou sem nenhuma vida, eu preciso ser reanimado, por causa da palavra ânima. Ok, alma é vida. Corpo físico é o que em Eclesiastes 12 diz, que o corpo volta para o pó, como era. Se você morreu, o corpo vira pó. E o espírito, ele volta para Deus, que o deu. Pois bem, o espírito volta para Deus. Então, falando sobre isso, nós entendemos que o ser humano formado por 3 partes, ele precisa, no caso de Pedro, que tinha que orar por alguém que estava morto, a sua oração tinha que atingir essas 3 partes. De uma forma simplista, não é simplesmente falar, Dorcas, reviva, levante, volte a viver. Ok, é uma oração só, falando para uma situação. Mas ali não era mais a Dorcas, ali já era um corpo biológico em estado de composição. Os seus órgãos internos estavam secando, as mucosas haviam secado, já havia um rigor nos músculos, o sangue já estava em coagulação. Então era um corpo que estava já em estado de putrefação. E a alma já não existia mais, a alma havia sido desfeita, porque não havia mais fôlego, não havia mais ânimo, não havia mais alma, não tinha mais vida. E o espírito já estava com Deus. Então a oração de Pedro precisava ser feita de uma forma técnica, de uma forma especial. E a oração, ela tem que ser estratégica. Eu falei sobre um rapaz que tinha passado por crime, falei sobre um casal que a mulher tinha abandonado a família, e eu estou falando sobre Pedro na Bíblia. Todos os 3 casos, um bíblico e 2 meus ministeriais, foram feitas orações estratégicas, específicas. Deixa eu falar sobre estratégia. Todos nós sabemos, ou pelo menos eu acho que todos nós sabemos, que o conhecimento é partilhado, dividido em três ramos, tá? Um deles é o conhecimento popular. Todo mundo sabe alguma coisa. Por exemplo, dor de barriga. Todo mundo tem uma receita de chá para dor de barriga, né? Eu estou com dor de barriga. Aí sempre vem alguém e fala, chá de quê? Vamos lá. De quê? De goiaba? Broto de goiaba. Louro, fala no outro aí, laranja, entendeu? Carqueja, boldo do Chile, quebra-pedra, né? Mas você vai para a pessoa que falou flor de goiaba, aí você pergunta, mas qual a propriedade química que a flor de goiaba tem? Qual é o elemento químico que ativa na circulação, que vai para o sangue, que vai para o estômago, o que ele reage, qual é a reação?
Não, você não sabe. Por quê? Porque isso é conhecimento popular. É como a dona de casa que bota a roupa molhada no varal, olha para o dia de sol e ela sabe que até as 3 da tarde aquela roupa vai estar seca. Ela não sabe se a água vai virar vapor, se o estado líquido vai passar a ser gasoso, se o nome disso é evaporação, se vai voltar e vai molhar de novo, sublimação. Ela não sabe nada disso. Ela só sabe que, de acordo com esse sol quente, botando agora, 3 horas da tarde está seca. Isso é conhecimento popular. Segundo ramo do conhecimento é o conhecimento científico, que aí envolve, sim, desde as ciências, a matemática, a física, a química, que é a pessoa que sabe explicar o que está acontecendo naquilo ali. Não é? A própria ciência psicológica, porque se tem um elemento de estudo, passa a ser ciência. Então, a própria teologia, que é uma ciência religiosa, eu tenho uma pós de ciência da religião, sou um cientista da religião, que eu vejo a religião de um outro ângulo nessa pós. Então, é um objeto de estudo, então você sabe explicar o efeito, a causa, a circunstância, a reação daquele efeito, porque você estudou, tem conhecimento técnico daquilo. E o terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico, que é aquele que você empiricamente foi adquirindo, ou seja, por repetição, por vivência, por ver as pessoas fazerem, e você recebeu aquele conhecimento, você tem um entendimento único, pessoal ou adquirido de alguém, sobre aquela circunstância, e aí entra a religião. Pedro teve que fazer uso dos 3 campos do conhecimento, porque na oração dele, ele teve que dizer, tá? Quando diz que Pedro pôs-se de joelhos e orou, ele teve que dizer: Senhor, o corpo da irmã Dorcas está aqui apodrecendo. Já faz 1 dia, 2 dias, não sei, que ele está aqui. Então já não há mais mucosas que estão lubrificadas. O pulmão já está diminuindo de tamanho. Os órgãos internos já secaram. Mesmo que o Senhor sopre de novo a vida nela e faça a alma brotar novamente, ela vai ficar com um corpo deficiente, ela vai voltar um vegetal. O cérebro dela já está ressecado. Então ela não vai ter conhecimento das coisas, ela não vai ter entendimento, ela não vai ter como se movimentar, porque ela está atrofiada. Então de nada adianta o Senhor fazer ela voltar à vida agora. Eu preciso que o corpo comece a ser regenerado, que o sangue pare de coagular e ele seja restabelecido e se torne líquido, que os músculos fiquem flexíveis novamente e que o osso que estava perdendo o cálcio volte a calcificar novamente, e todo o processo biológico, natural do corpo em decomposição possa se reverter. E assim o corpo voltando ao estado natural, eu preciso que o Senhor coloque de novo a alma nela. E a alma voltando, ela vai se tornar um ser vivo. Agora olha que interessante. Ela vai se tornar corpo e alma, vai ser como um animal. Porque os animais são dicotômicos, eles têm corpo e alma. E se essa mulher ficar só com corpo e alma, ela vai andar por aí sem qualquer tipo de consciência da sua própria existência e da existência de Deus. Vai ser como um animal. Então eu preciso também que o Senhor devolva o espírito dela, para que torne a habitar no corpo, que agora estará restaurado. E aí então, nessa oração de joelhos, silenciosa, sem ninguém por perto, só ele e um cadáver, o Senhor deve com certeza ter dito: sim, eu vou fazer isso. Então quando Deus deu esse start, deu essa autorização, aí o texto diz: voltando-se para o corpo. Por que voltando-se para o corpo? Isso prova que ele não orou do lado do corpo ajoelhado. Ele estava na direção oposta. Então ele veio aqui num cantinho, dobrou o joelho e orou a Deus em silêncio. Deus deu a autorização estratégica. Ele voltou para o corpo e o texto diz que ele disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Primeiro você pede autorização no mundo espiritual para Deus. Primeiro você ora a Deus estrategicamente, contando para o Senhor a situação, as instâncias, aquilo que você racionalmente entende da situação. Se você não entende completamente a situação, você vai pedir a Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que aconteceu aqui nesse caso, eu não sei o que está acontecendo na saúde, eu não sei, mas Senhor, eu preciso desse milagre. Você vai conversar com Deus em oração, pedindo autorização. Vindo a autorização, Deus vai te dizer: vai e ora. Aí você levanta e fala, em nome de... É a declaração, a proclamação. Primeiro você ora ajoelhados, você vai orar de joelhos para pedir a Deus a autorização. É como se você fosse pedir o direito de entrar no mundo espiritual e fazer algo no mundo físico acontecer. O direito criador de Deus, o direito regenerador do Senhor Jesus acontecer nessa terra. Porque se todos nós tivéssemos esse poder
não tinha mais doente, não tinha mais pobre, não tinha mais divórcio, não tinha mais nada. Porque o povo ia, só tinha gente rica, porque o povo ia sair cobrando para botar a mão nas pessoas e as coisas iam acontecer. Então essa função de trazer a vida quem está morto, de restaurar quem está quebrado, de fazer de novo o que foi desfeito, só é dado mediante autorização espiritual. Por isso a oração precisa buscar a autorização espiritual. Quem entendeu? Agora, entendendo dessa forma, não parece bem diferente do nível de oração que nós fazemos no dia a dia? Bem diferente. Tem alguém doente, não é? Senhor, ó Senhor, cura a irmã fulana que está doente. A irmã fulana vai continuar doente. Por quê? Porque você não está nem entrando na região espiritual, você não está tentando mapear a doença dela, não está tentando dar ordens no mundo espiritual depois de autorização de Deus. E outro detalhe, não é Senhor, cura a irmã fulana, porque em Mateus capítulo 10, verso 1, Jesus chama os discípulos e ele diz: eu vos dou autoridade para curar toda sorte de doença, enfermidade e expulsar os demônios. É eu que tenho autoridade, eu que curo em nome de Jesus. Você tem autoridade, você cura em nome de Jesus. Pedro olhou para aquela mulher e disse: Dorcas, levanta-te. Na minha Bíblia diz: Tabita, levanta-te. Ele disse: eu estou te ordenando, levanta, é imperativo, levanta-te. Ele não disse: olha, Jesus mandou você levantar. Foi ele quem deu uma ordem. Por quê? Porque primeiro ele buscou autorização do Pai. Quantos entendem isso? Então nós temos esse poder, nós temos essa autoridade. Nós temos que buscar agora a autorização. Quem serviu as Forças Armadas, ou polícia, ou algo assim, quem teve né? Como funciona? Você vai lá no paiol, né, bispo? Paiol é o que é? Onde tem as armas? As armas. E munição. E onde é que guarda comida e... rancho, né? Rancho. Tá? Pois bem. Aí o bispo vai lá e pede pro comandante, não sei o nome. Vocês perceberam que eu não servi nada, né? Nem exército, nem nada. Não, o comandante. O oficial do dia, sei lá. Não sei. Alguém que possa me dar uma autorização. E eu falo para ele: ô comandante, tudo bem? Eu preciso de autorização para entrar no rancho, que eu tenho que pegar lá uma lata de ervilhas. Ele vai falar: não, eu vou dar uma autorização escrita aqui para você poder entrar. Ele dá uma autorização. Você pega aquele papel, você vai na porta do rancho e dá para o oficial que está guardando o rancho: fala, tudo bem, aqui ó, a autorização do alto comando, hein? Uma lata de ervilha, por favor. O cara fala: ô rapaz, verdade, aqui a autorização, peraí que eu vou buscar a lata de ervilha. Pode entrar, faz favor, te dá a lata de ervilha. Aí você pega aquela mesma autorização, vai lá no paiol e fala: aqui ó, autorização do alto comando, me dá 2 fuzil R15 aqui, muita munição. O cara vai olhar aquela autorização e dizer: meu filho, isso aqui é para você pegar uma lata de ervilha. Essa autorização não te permite entrar aqui. Quantos entenderam a metáfora? Aí você ora a Deus: Senhor, me dá autoridade para curar todas as doenças. É meio que... Senhor, me dá autoridade para curar a enfermidade da irmã fulana. Ok. Você recebeu essa autorização, você vai orar por ela, vai manifestar em você o dom de cura e você vai curar aquela pessoa. Mas quando outro irmão estiver doente, você precisa de novo buscar autoridade para aquilo. Porque você só tem autorização para a lata de ervilha. Quando precisar pegar outra coisa, vai ter que buscar uma outra autorização. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele quem dá autorização. Viram a diferença da oração estratégica? Quantos estão entendendo? Perfeitamente. O texto diz que Tabita, levanta-te. E aí ela abriu os olhos e vendo a Pedro, olha que interessante isso, porque ele estava direcionando a cura e a ressurreição dela. Vendo a Pedro, sentou-se. Então olha o 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. Ela estava deitada numa maca no chão. E chamando os santos, depois ele chamou o pessoal que estava do lado de fora velando, especialmente as viúvas. Por quê? Porque eram elas quem dependiam daquela mulher. Apresentou-a viva. Verso 42, por favor. Isto se tornou conhecido por toda Jope. E muitos creram. Vai lá em Jope e pergunta: sabe a história da mulher que ressuscitou? Sei. Como é que foi? Ah, eu não sei quem foi, mas sei que a mulher ressuscitou, porque o Senhor trouxe aquela mulher. Está entendendo? Não é tipo: eu sei, o pastor Pedro veio de Lida, com uma comitiva de anjos, e ele disse: Gabriel, sei lá qual é o nome do anjo, vai lá e traz ela da morte. Não, Pedro não ficou conhecido, quem ficou conhecido foi Jesus.
todo dom é dado por Deus para que Ele seja conhecido. Não há uma finalidade de um dom espiritual ser entregue por Deus para eu ou para você sermos conhecidos, para edificar a igreja, mas não para fazer a igreja ser conhecida. Então, dons espirituais são para que o nome de Jesus seja exaltado. Sabe por que muitos de nós não temos isso? Porque nós não exaltamos o nome de Jesus. Então, nós precisamos voltar a isso. Bom, aplicando isso de forma pessoal, você tem um problema para resolver, seja qual for o problema. Você vai entrar numa batalha como um advogado que entra num tribunal do júri. Tem um juiz, tem um advogado, tem um promotor da acusação, tem um réu. O réu é a pessoa pela qual você vai interceder. Não é, vamos simular o caso eu vou dar um exemplo do caso daquela senhora que foi embora de casa. Bom, então, aquela senhora foi embora de casa, começou a beber, fumar e ir no cassino, que era do outro lado da fronteira, na Argentina. Qual foi a nossa primeira estratégia de intercessão? Orar pelas amigas dela. Por quê? Porque o erro seria orar por ela. Porque ela estava longe da família, não é? Não queria Deus de qualquer forma, estava lá bebendo, fumando, num cassino e tal, né? Quem sabe até se prostituindo. Que prostituição não é só pelo dinheiro, vocês entendem isso, né? E estava cercada de amigas do mundo. Então, por mais que você ore pela pessoa e ela tenha, sabe, um estalo, tipo, não, eu vou voltar para minha família, o diabo vai pegar aquelas amigas dela e vai oprimir mais e mais e mais. Isso serve para o seu filho que está desviado, isso serve para o marido, isso serve para... O que nós oramos? Pelas amigas. Nossa oração foi estratégica. Nós começamos a orar e falar, Senhor, nos permita, com a nossa oração, atingir as amigas da fulana. Para que a fulana veja quem realmente são aquelas amigas. E a minha oração era que os demônios que estão naquelas amigas dela, que só podem ser demônios, estão levando essa mulher para fora do lar, fazendo ela separar do marido e ir para o mundão. Então que os demônios que estão nas amigas dela possam manifestar-se diante dela, ela possa ver a maldade deles. E fomos orando uma semana. Uma começou a brigar com a outra. Aí uma começou a fazer intriga com a outra. Daí essa que brigou com essa, começou a fazer intriga com a outra. E no final das contas, naquela primeira semana, as amigas todas se desfizeram. Não andavam mais juntas, estavam brigadas uma com a outra. E aquela mulher ficou sozinha, sem amigas. Sem amiga, sem vontade de ir para a balada do cassino, porque sozinha não ia dar graça. Aí nós começamos a orar por ela agora. Senhor, agora nós precisamos entrar na barreira espiritual dela. Nós precisamos entrar e vencer os demônios que estão ao redor dela. E aí eu vou ter um ensino específico sobre como vencer os demônios, porque nós começamos a enviar anjos do Senhor. Anjos do Senhor. Vocês precisam entrar na batalha agora. Começamos a fazer orações de guerra específica por ela. No final daquela semana, a segunda semana, ela ligou para o meu colega e falou assim, viu, você pode vir aqui em casa? Porque o nosso filho, fulano, tem um filho e uma filha, ele está com saudades de você, e eu também queria conversar com você e tal. A gente pede uma pizza, a gente come, a gente conversa. E opa! Aí ele foi, ela sentou, conversou, chorou, disse que estava arrependida, os dois reataram. 2 semanas. Mas a oração foi estratégica. Primeiro foi a barreira em volta dela, que tinha que cair. Depois ela. Quantos estão entendendo? Então, oração no mundo espiritual precisa de estratégia. Amém? Você precisa ser sábio na oração. Tá, agora para simplificar aí, nós vamos encerrar, porque nós temos que orar. Pastor, mas é a oração cotidiana do dia a dia? Não, tudo bem. A oração cotidiana do dia a dia é o seguinte: vai orar pelo alimento? Ora pelo alimento. Vai orar pelo seu filho que vai dormir? Ora, não precisa naquele momento, entendeu? Por exemplo, meu filho, antes de dormir, ele pede a bênção, né? E nós não temos o hábito de abençoar como muitas pessoas têm, né? Tem gente que pede a bênção, eu falo assim, bênção, pai, já viram isso? Fala, Deus te abençoe, meu filho. Não, quando meu filho pede a bênção, eu faço uma oração com ele. Senhor te abençoe, Senhor te livre de todo mal, Senhor te faça crescer um homem de Deus. Uma oração. Então você não precisa para isso pedir autorização para Deus. É só para casos que precisam de uma intervenção maior. Estão entendendo, irmãos? Pelo alimento, você vai agradecer a Deus pelo alimento, ok. Não precisa de uma intervenção maior. Mas em casos específicos de batalha espiritual, a oração precisa ser estratégica. Quantos entenderam? Amém? Então, o que acontece exatamente nisso é que todas as vezes que nós oramos na batalha espiritual, nós temos que entender que nós estamos em guerra. A oração não pode ser uma oração sem ânimo. Ela precisa ser animada.
tá bom? Com vontade. Eu estava voltando de viagem esses dias atrás, uns 2 meses atrás, estava muito cansado, estava vindo acho que do Pará, acho que era do Pará, uma viagem longa, cansativa. Aí chegava em casa no aeroporto, acho que às 4 da tarde, eu não me lembro bem. Minha esposa me mandou um WhatsApp, já estava em São Paulo, acho que era a última escala. E ela falou, daí como é 1 hora de viagem, eu falei, estou chegando aí, você vai me buscar? Busco. Daí eu vou te buscar e nós vamos direto na casa da irmã fulana, viu? Eu, por quê? Não, preciso que você ore com ela lá, ela está precisando de oração. Não vou não. Fala para ela que eu vou orar amanhã. Por quê? Porque eu estava tão cansado que eu ia fazer uma oração sem ânima, uma oração desanimada. Eu ia fazer uma oração para cumprir tabela. Eu ia chegar lá e falar, minha irmã, o que você tem? Ela ia falar todo o problema dela, não ia entender, porque ela está cansado. Eu ia dizer, vamos orar, Senhor, abençoa tua filha, em nome de Jesus, tal. Ia ser aquela oração sem ânimo. Eu prefiro ser sincero e dizer, irmã, eu vou amanhã cedo na sua casa. Aí eu vou ter uma boa noite de sono, vou tomar um banho, eu vou comer. Aí no outro dia eu vou inteiraço. Aí eu vou ter ânimo de sentar na sua frente, olhar nos seus olhos, ouvir o seu problema, orar estrategicamente pelo seu problema e ainda te dar estratégias para a senhora continuar orando. Nós nos livramos das pessoas. A gente vai se livrando, orando e se livrando. Não faça isso. Quando você tiver uma batalha, leve a sério a batalha. Entenda que você precisa estar ativo na batalha. Quantos estão entendendo isso? E aí você vai ter muito mais resultados em nome de Jesus. Tá bom? Já fiquem na frente para nós orarmos. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os venham, irmãos, pra cá, venham pra cá. Que ele cresça, saiam dos seus lugares, venham pra frente. E eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, abraça a pessoa que está ao teu lado e cante com ela. Mas passa aqui no meio, gente, vem pra cá, de ti. Aperta bem que cabe todo mundo. Entenda isso, é ele na tua vida. Mas de ti, e menos de mim, e menos de mim. Menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Levante suas mãos para o céu, então, e declare que ele cresça, e eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém.
Vamos ativar isso espiritualmente, amém? Vamos ativar a possibilidade de conseguirmos atingir o mundo físico com a nossa oração, solucionar problemas com a nossa oração, chegar ao delimitador espiritual, aquilo que nos mantém do mundo físico, sem poder chegar nas regiões espirituais. Nós queremos atravessar essa marca. Você sabe que a palavra transbordar, ela significa exatamente passar da borda, não é transpor a borda, transcender a borda. Nós precisamos aprender o que significa transbordar na oração. É quando nós saímos dentro do círculo que nos mantém no ambiente físico, capacitativo que nós temos, de entender o mal, o bem, o problema, a dor, a tristeza, mas nós temos que passar dessa borda, nós temos que transbordar em oração, para que nossa oração atinja o ambiente espiritual. O livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 19, é um texto que eu uso diariamente, em tudo que eu ensino. Ele diz que o Senhor nos deu as chaves do reino dos céus. São chaves espirituais. Cada chave abre uma porta específica. Uma chave abre uma porta, outra chave abre outra porta, outra chave abre outra porta. Chaves do reino espiritual. Nós precisamos aprender a transbordar. Como? Tendo chaves espirituais. Eu vou orar para que nós possamos ativar isso no mundo espiritual, para que a nossa mente racional, cognitiva, tenha um entendimento na hora da oração, que você tenha uma oração inteligente, técnica, mesmo que nós nos emocionemos na oração, mesmo que as línguas fluam, mas que seja uma oração estratégica. Nós não podemos permitir que a emoção nos roube a razão. Eu vejo muitos crentes que se emocionam, que são tomados pela unção e que perdem as estribeiras, e aí a sua oração não tem resultado nenhum. Você sabe que o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Então nós precisamos sujeitar o nosso espírito, para que nós possamos atingir a borda e possamos transbordar. Então eu vou orar para que Deus nos conceda essa graça, e para que Deus nos faça inteligentes espiritualmente falando, porque somos racionalmente falando, mas uma inteligência espiritual para atingir estratégias em todos os sentidos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, que assim como o apóstolo Pedro teve uma sabedoria extraordinariamente sobrenatural, ele transbordou em sabedoria, que assim como ele teve as 3 esferas do conhecimento, ele teve um conhecimento popular do que estava acontecendo, ele sabia que o corpo estava apodrecendo, ele teve um conhecimento técnico, científico da situação, porque ele sabia que o Espírito estava contigo, ele sabia que a alma tinha se desfeito, e ele teve um conhecimento filosófico, espiritual, quando ele pediu: Senhor, devolve o espírito dela, refaça a alma, e que o processo de apodrecimento do corpo possa parar e possa voltar ao normal. Então, Senhor, a sabedoria que o Senhor deu àquele homem, ela possa estar em nós também. Que quando nós formos enfrentar uma batalha, a partir de agora, quem sabe nós vamos chegar em casa e já vamos dar início em orações, estratégias de batalha, pelo casamento, pelo filho, pela situação financeira, pela situação espiritual da minha casa, da minha igreja, do meu ministério, pela saúde física. Então, Senhor, que no momento das orações estratégicas, nós tenhamos a sabedoria, a inteligência espiritual, vinda do alto, para poder mapear essa situação e poder dizer a Ti, Senhor: Senhor, nós precisamos de estratégias, visão espiritual, nós precisamos de um entendimento sobrenatural, ideias, criatividade, vindas do Deus Criador, do aspecto mais marcante do Deus Todo-Poderoso, que é o aspecto da criação. Não nos faça apenas repetir orações, faça-nos criar novas orações. E, Senhor, que as nossas palavras não fiquem apenas no nosso mundo, que as nossas palavras, com a unção do Teu Espírito, possam entrar no mundo espiritual. Senhor, que os Teus anjos recebam as ordens, que os demônios eles acatem a palavra de autoridade,
Senhor, que as doenças entendam. Senhor, que o corpo físico respeite. Senhor, que a natureza ouça e respeite. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos poder e autoridade neste mundo, e que toda palavra que nós liberarmos nesta terra, ela adentre nas regiões espirituais, e elas respeitem a nossa voz. Nós ordenamos mundo espiritual. Aleluia. Respeite a nossa voz. Respeite a nossa voz. Enche esse ambiente, Em nome do Senhor Jesus. enche esse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim, diga: eu tenho o poder e a autoridade vindas do alto, pelo nome de Jesus. Toda palavra que eu libero, todo decreto que eu dou, é respeitado no mundo físico e no mundo espiritual. Diga: minha palavra é irrevogável contra as trevas. Diga: eu tenho a sabedoria que vem do alto, em nome do Senhor Jesus. Se você tem, aplauda ao Senhor, glorifique, declare que você a tem, em nome do Senhor Jesus. Liberdade, Em nome de Jesus. que venha o teu Espírito. Levante a sua mão e diga: enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Levante suas mãos, querido. Deixa Deus capacitar você. Deixa Deus encher a tua vida em nome de Jesus. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Vem fazer, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem cumprir o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, diga: vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos mais uma vez. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aleluia. Você crê que Deus pode fazer através da tua vida? Diga glória a Deus.